Eu tenho Hoje eu tenho uma conversa muito importante para ter com vocês, que é a respeito de arrependimento, um chamado ao arrependimento. E esse chamado não é só para quem ainda não aceitou Jesus, não é só para quem está fora da igreja, mas esse chamado é para todos nós. Todos nós precisamos nos arrepender, só que às vezes nós nos esquecemos disso. Porque nós estamos habituados a essa vida de vir para um culto, de estar num culto, de estar diante de Deus, orar, pedir bênção, pedir milagre e tal, mas a gente precisa, tem hora que olhar de fato para a palavra e perceber o quão miseráveis nós somos. Então hoje eu quero falar sobre isso com você. O texto básico que eu quero usar, eu coloquei para você ali, Atos capítulo 3, do verso 19, verso 24. Eu vou ler o texto, vou te explicar o texto e depois eu vou aplicar o texto sobre a sua vida. Diz assim, olha, presta atenção. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual lhes foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Verso 22. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos. O Senhor Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Aí olha o que ele diz, olha, ouçam-no em tudo o que ele disser. Verso 23, quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Presta atenção que isso aqui é algo muito sério. Verso 24, de fato, eu pus até o 23, quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Então, observa só, o que está falando aqui, esse texto que nós lemos aqui? Essa passagem ela está inserida dentro de um contexto de transição na história da redenção. Aqui o evangelho ele começa a ser proclamado depois que Jesus ressuscitou, né? Jesus veio, ele veio em carne, então Jesus morre, Jesus ressuscita, e agora, a Bíblia diz então que os discípulos de Jesus, aqueles que viram Jesus em carne, né, agora eles estão no meio do povo pregando o evangelho. Então aqui, essa palavra que nós lemos, olha para mim, Pedro começa a pregar ao povo judeu que estava reunido, e a palavra de Pedro foi, arrependam-se. Olha para você ver, essa foi a palavra que Pedro disse. Pedro disse, arrependa-se. Então aqui, nós encontramos aqui um dos pilares da mensagem do evangelho, a mensagem cristã, que é o chamado ao arrependimento. Então veja isso hoje como um chamado de Deus na sua vida. Deus está convidando eu e você hoje ao arrependimento. Então vamos entender aqui o contexto daquilo que nós lemos. Quantos gostam de aprender a palavra de Deus? Diz amém. Eu grifei para você ali, ó, a primeira parte do versículo diz assim, olha, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Essa palavra arrependam-se aqui, ou arrependimento, que é o idioma, que é o grego, né, que é o idioma original da Bíblia, é metanoia. Não é apenas um choro, porque muitas vezes a gente chora, né? Ah, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, não sei o que, parará, eu me arrependo. Mas muitas vezes o choro ele é só uma consciência da culpa. Eu não estou dizendo que o arrependimento genuíno ele não produza choro. Sim, nós choramos. Mas o choro, quando ele não é seguido de mudança, então é apenas uma consciência de culpa. O verdadeiro arrependimento bíblico não é um remorso superficial.
Não é aquele negócio assim, nossa, eu sei o que eu fiz. Tá, mas o que Deus quer saber é o seguinte: você fez, mas você quer mudar ou quer continuar da mesma forma? Você sabe que você está errado. Você quer mudar ou você quer continuar? Porque se você quiser mudar, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se você não quiser mudar e descer ladeira abaixo, é uma escolha sua também. Muitas pessoas falam assim: um dia eu fui pregar para alguém, e esse alguém disse para mim assim: esse Deus que você prega é um Deus mau. Eu falei: mas por quê? Porque você me mostrou aqui na Bíblia que se eu não arrepender eu vou para o inferno. Então por que Deus vai lançar as pessoas no inferno? Eu falei: não, Deus não vai julgar ninguém no inferno. Só que está escrito na Bíblia que você tem que fazer o que você não tem. Então quando você não faz, não é Deus que te joga no inferno, é você que está indo com as suas pernas. Você quer ver uma coisa? Vamos supor que eu viro para a pastora Kelly e falo com ela assim: olha, pastora Kelly, não passa ali que tem um buraco, você vai cair. Aí ela passa e cai. Fui eu que empurrei ela? Eu que joguei ela lá? Ué, eu falei para ela que tem um buraco. Aí será que ela vai poder falar: nossa, esse Enio, esse pastor é um malvado, ele me empurrou no buraco? A mesma coisa é Deus. Desde tempos e tempos o Senhor está dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho fora de mim. E as pessoas estão insistindo em viver uma vida sem Jesus, fora de Jesus. Só que quando chegar no juízo final, vou dizer para você, não adianta se arrepender naquele dia. Eu preciso ter essa conversa franca com você. Não adianta naquele dia você falar: Senhor, mas olha aqui, eu estava lá na igreja sentado aquele dia, você lembra de mim? O Enio estava lá pregando, sobre arrependimento, mas eu estava lá, eu ouvi. Sabe, a Bíblia diz que o próprio Deus, Ele vai virar para alguns e dizer assim: olha, apartai-vos de mim, malditos, para o diabo e seus anjos, porque eu nunca te conheci. Não, mas eu estava lá na igreja. Não te conheço não. Por quê? Porque veja bem, não é só uma questão de você estar aqui presente, mas é uma questão seguinte: o que é que você tem feito com aquilo que você tem recebido de Deus? Porque foi pago um preço para que essa palavra chegasse até você. Cada pessoa da Bíblia que escreveu a Bíblia ali, por exemplo, os apóstolos de Jesus, para que isso chegasse até nós, houve morte, não só a morte de Jesus, mas muitas dessas pessoas morreram. Um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi torturado, o outro foi julgado dentro de um caldeirão quente, para que isso, a verdade do Evangelho, chegasse até nós, e você olhasse para ela e fingisse que nada está acontecendo. Para que essa verdade chegasse até você, você ouvisse por um ouvido e saísse pelo outro. Então essa é a mensagem de hoje. Deus está dizendo: arrependam-se e voltem para Deus. Permita que essa palavra gere uma metanoia na sua mente. Sabe o que é metanoia? Mudança de mente. Arrependimento é você se reorientar, é você voltar o seu coração para Deus. Então essa expressão aqui, quando diz assim, olha, arrependam-se, essa expressão que diz assim, olha, voltem para Deus, significa uma conversão genuína. O que é conversão genuína? O diabo está na igreja todo dia. Ah, pastor, o que é isso? Ele está aqui. Ele está aqui agora, nesse exato momento o diabo está aqui. Não vejo, pastor. Ainda bem que você não vê. Eu também não quero ver. Mas ele está. Eu posso afirmar isso para você. O que é isso, pastor? Um dia eu falei isso com um irmão de uma igreja pentecostal. Esse povo pentecostal, amo vocês, mas alguns são meio doidos da cabeça. Ele falou comigo assim: que é isso, pastor? Minha igreja tem tanto fogo que o diabo não passa nem perto. Eu falei: é mesmo? Então sua igreja está maior do que Jesus. Porque Jesus estava em jejum, em consagração, cheio do Espírito Santo, o diabo ainda foi tentar ele. Então, como assim? Então, aprenda uma coisa. O diabo, a Bíblia diz que ele fica ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então, aonde você está, ele está. Aonde você está, ele está. Então, nós estamos sendo assistidos por dois espíritos: Deus e o diabo. E aquele que você der lugar é o que vai controlar a sua vida. Sabe, presta atenção, não existe neutralidade. O que é neutralidade? Não, eu estou aqui na minha, eu não sou nenhum, nem outro, não. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Ou Deus vai governar a sua vida e levar você para a vida eterna, ou o diabo vai te governar e levar para a perdição eterna. É uma escolha. É uma escolha. Ninguém pode chegar diante de Deus naquele dia e falar: ah, mas eu não sabia. Deus vai falar: você sabia, a palavra estava aí. Então o que Deus está dizendo hoje é: voltem-se para mim. A parte B do versículo que nós lemos diz assim: olha, arrependam-se, pois, e voltem para Deus,
Para quê? Para que os seus pecados sejam cancelados. Só existe uma maneira de você chegar diante de Deus perdoado, sem culpa, e isso é por meio de Cristo. Ô pastor, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não acho que eu peco tanto assim. É porque você acha, as pessoas têm a ideia que pecado é só roubar, matar. Não, eu não roubo, eu não mato, eu não faço maldade. Eu sou uma pessoa boa, irmão. Posso dizer uma coisa para você? Você é ruim. Eu sou ruim. Você está achando que você ajuda algumas pessoas, porque você não rouba, você vive sua vida honesta, você é bom. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e Ele não viu ninguém. Ele não viu um justo sequer. Aí você, porque faz algumas coisinhas, porque você não rouba, porque você não mata, você fala, eu sou bonzinho. Ok, vamos supor que você seja bonzinho, mas o céu não entra bonzinho. Sabe, a única qualidade de pessoas que entram no céu? Justos. E só tem uma maneira de você ser justificado e o seu pecado ser cancelado diante de Deus, hoje, aqui e agora, é você colocando a sua vida diante de Deus em arrependimento. Não tem outra maneira, não tem outro jeito. Por isso que a palavra está dizendo, voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. Cancelado aqui é apagar completamente, remover a dívida do pecado que você tem diante de Deus. Amém? No Antigo Testamento, essa imagem de apagar era usada para descrever a remoção do pecado. Então Pedro está ensinando aqui que em Cristo o pecado não é apenas coberto, mas ele é apagado. Mas em Cristo, fora dele, você está lascado. Eu vou usar uma linguagem bem popular. Você está lascado. Você está frito, você está perdido. Não tem jeito para você. Mas por que eu preciso voltar para Deus? Para que os meus pecados sejam cancelados. Vamos lá no verso 20 agora, onde a gente estava lendo. Vamos para o 19, vou te explicar o 20. A Bíblia diz, você tem que voltar para Deus, para os seus pecados serem cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Deixa eu dizer para você, você pode viver do jeito que você quiser, mas você só vai ter descanso, você só vai começar a viver uma vida leve, quando você tiver Jesus na sua vida. Enquanto você não tiver, a sua vida vai ser uma vida complicada, uma vida pesada, uma vida ruim, uma vida de tristeza, uma vida de solidão, uma vida de sofrimento, uma vida de levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. Você quer ter descanso para a sua alma? Receba Jesus hoje como Salvador da sua vida. Ah, pastor, eu já recebi. Já, mas está fora. Então volta. Essa é a palavra do Senhor hoje. A palavra descanso aqui no grego significa alívio, restauração. É por isso que Jesus diz assim, olha, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas tem uma condição, Jesus diz, venham a mim. Ele não diz, ouça a palavra e fique da mesma forma, não. Você tem que ter uma atitude, você tem que ter uma posição diante de Deus. Deus, Ele já veio a seu encontro quando Ele mandou Jesus. Quando Ele trouxe Cristo, Cristo veio, Ele desceu do céu, então agora é a nossa vez de reconhecer e falar, Senhor, eu me entrego. Verso 21, aliás, continuando no verso 20, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele envia o Cristo, a qual lhes foi designado Jesus. A ideia aqui está ligada à segunda vinda de Cristo, né? Porque Jesus já veio como um redentor, ele já morreu na cruz, ele já veio, mas aqui está falando, não como que Cristo vai vir, como ele já veio, né? Como um advogado, mas aqui está dizendo, da segunda volta, que ele não voltará mais como um advogado, como um perdoador, dizendo para você, venha para mim que eu vou te perdoar. Mas quando Jesus voltar na terra agora pela segunda vez, ele vai vir como um juiz. Eu não sei se você já esteve na frente de um juiz, mas eu já tive uma vida antes, eu já estive na frente de um juiz. Eu vou te dizer, não é bom. Porque você vai na frente do juiz para receber o quê? Duas coisas, uma condenação ou uma absolvição. Você vai ser condenado ou absolvido. Você vai diante do juiz como um réu ou como um o quê? O que é o contrário do réu? Eu esqueci. Ah, irmão, só eu que já fui no juiz aqui? Me presta atenção, fala aí, ué, pelo amor de Deus. Você vai como... Hã? Mas ou você vai como um réu ou você vai como o quê? O que é o contrário do réu? Inocente, sei lá? Não sei. Mas só tem duas maneiras. Quando você chega na frente do juiz, ou você vai ser condenado, ou você vai ser absolvido.
Mas imagine que esse mesmo juiz, ele é seu advogado hoje. E ele está dizendo para você assim: olha, eu tenho o poder de absolver você ou de condenar você, mas tem uma coisa: se você entregar toda a sua vida para mim hoje, e me receber de todo o coração na sua vida, e levar a minha palavra a sério, hoje eu vou ser o seu advogado e vou te absolver. Mas se você ignorar tudo isso que eu estou te falando e achar que não vai acontecer, se prepare, porque eu vou vir como juiz, eu vou te condenar, e você vai para um lugar que você vai ficar o resto da sua vida, com ranger de dentes, com prantos, vai sofrer, vai passar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 mil, 15 mil anos, você vai estar lá sofrendo. Ah, pastor, eu já sofro tanto. Então espera, tenta isso aí sem Jesus, para você ver onde você vai parar. Aí você vai ver o que é sofrimento de verdade. Irmãos, tem muito tempo que eu não dou uma sacudida na igreja, mas eu acho que você precisa dessa sacudida. Não é só quem está fora não, quem está aqui dentro também precisa ouvir isso, porque talvez você não tenha levado o evangelho a sério, você não está entendendo o quão sério é a mensagem do evangelho. Verso 22, a Bíblia diz: pois, nós estávamos lendo, né? O Senhor diz que lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Pedro está aplicando aqui essa profecia a Jesus, mostrando que ele é um profeta maior do que Moisés, que significa o porta-voz de Deus. Agora, olha que coisa interessante: ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Olha para você ver: ouçam tudo o que ele lhes disser. Você tem ouvido o que Deus tem falado ao seu coração? Mas ouvir não é falar assim: ô pastor, estou aqui ouvindo. Ok, ouvir, até o diabo ouve. Lembra que eu falei para você que está no culto todo dia? Mas o que o diabo faz com que ele ouve? Nada. Ele é condenado, ele já é derrotado, ele ouve e nunca creu. E você, o que você tem feito com o que você tem ouvido aqui? Será que você tem crido? Será que tem um pouco de temor a Deus no seu coração? Será que você teme a Deus? Será que você tem respeito por Deus? Ou você ouve e ignora o que Deus tem falado para você? Essa é uma mensagem de arrependimento para a sua vida hoje, para que você entenda de uma vez por todas que Deus, ele tem o poder, Deus, ele tem a autoridade, Deus, ele tem a supremacia de fazer com a sua vida aquilo que ele quer e aquilo que ele pode fazer. Irmãos, deixa eu dizer para você, a Bíblia diz que Deus olhou para o mundo, ele não viu um justo sequer. Todos nós, sabe o que nós merecemos? O inferno de cabeça para baixo. Se Deus fosse te dar o que você merece, hoje eu te mandava direto para o inferno sem nada. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ele enviou Cristo no seu lugar para morrer por você, para te dar uma chance de você nunca mais ir para esse lugar. E tem gente que ainda consegue rejeitar o sacrifício de Jesus. Então, é Deus que está enviando ou as pessoas que estão indo? As pessoas estão indo. Eles estão querendo ir com as próprias pernas. Então, querido, quantas pessoas têm vivido preso na culpa do pecado, no remorso. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo os nossos pecados são apagados de uma forma definitiva. Deus está chamando você hoje dizendo: tem jeito para você. Eu enviei Jesus para morrer por você, e se você crer nessa mensagem, nunca mais a sua vida será a mesma. Mas você precisa crer de todo o seu coração, que somente em Jesus você vai encontrar a restauração da sua vida. Olha o que João diz, João 1, 9 ao 10, eu vou te explicar depois disso aqui, diz assim, olha, na verdade eu já te expliquei, eu tenho um vídeo no YouTube falando só sobre isso aqui, mas eu vou te explicar de novo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha o verso 10. E se afirmamos que não temos cometido pecado, então fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então talvez você fale: não, pastor, mas eu não tenho pecado. Então Deus é mentiroso ou é você que é mentiroso? Quando nós estamos em Cristo, agora eu estou falando para a pessoa que já aceitou Jesus, eu não vou diante de Deus confessar os meus pecados para ser perdoado. Por quê? Porque eu já aceitei Jesus, eu já criei na minha salvação, eu já fui salvo, eu creio que eu já fui perdoado. Então, pastor, por que eu confesso pecado? Por que eu confesso pecado? Se eu já fui para Jesus, por que eu tenho que continuar confessando os meus pecados? Para todo dia você se lembrar que você tem erros, que você tem pecados, e que você só é salvo por causa da graça. Mas você vai confessar para receber o perdão ou porque você já recebeu? Porque você já recebeu. Eu não confesso o meu pecado para receber perdão. Agora,
e a pessoa, pastor, que nunca teve uma vida diante de Deus? Então isso aqui é para você. Você tem que confessar o seu pecado para receber o perdão de Deus. João escreveu isso aqui para as pessoas que estavam dentro da igreja, e essas pessoas eram gnósticos, eles achavam que não tinha pecado, eles acreditavam em forças sobrenaturais. João disse para eles: olha, tem uma coisa, vocês têm pecado, e se você confessar, Deus é fiel para te perdoar, mas se você achar que você não tem pecado, então Deus é mentiroso. É como se João estivesse colocando diante deles uma escolha. Escolha hoje, quem é mentiroso, Deus ou você? Você tem pecado ou Deus está mentindo? Então isso é o que Deus está falando para as pessoas aqui hoje, que talvez você nunca chegou diante de Deus, você nunca recebeu Jesus verdadeiramente na sua vida, sabe? Agora, olha o que a Bíblia diz em João, capítulo 3, verso de número 36, está dizendo assim, olha, quem crer no Filho de Deus, quem crê no Filho, que é Jesus, tem o quê? A vida, mas e quem rejeita? Quem rejeita tem o quê? Não terá a vida eterna, mas terá o quê? A ira de Deus. Você já imagina, quando você está com raiva, seus filhos ficam meio assim com você, assim, que negócio meio. Eu não sei você, mas meu pai, quando estava com raiva, meu Deus do céu, tinha pavor. Agora, já imaginou um Deus que criou o céu, criou a terra, criou os relâmpagos, criou o raio, criou o trovão, criou o fogo? Já imaginou um Deus desse com raiva? E a palavra que não é nem raiva, é irado. Deixa eu dizer para você, muita gente hoje fala assim: ah, pastor, eu creio que o Covid foi a ira de... Quem dera se o Covid fosse a ira de Deus, quem dera, se fosse só isso estava bom. A ira de Deus ainda não veio sobre a terra. Enquanto tiver um justo na terra, a ira de Deus não vem sobre a terra. Mas se prepare, porque vai chegar o dia em que Apocalipse diz que a taça do cálice da ira de Deus será derramada sobre a terra. Aí você vai ter que escolher. Você quer estar do lado de Jesus, com seus pecados perdoados, ou você quer estar permanentemente debaixo da ira de Deus? Hoje Deus não vai fazer nada com você. A porta da graça está escancarada, o perdão dos pecados está aí. Mas vai chegar o dia em que Jesus não virá mais como um perdoador e como um advogado. Chegará um dia em que Ele virá como um juiz, e a ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que não aceitaram o Filho de Deus, não creram no Filho de Deus, rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram a mensagem do Evangelho, rejeitaram o sacrifício de Jesus, rejeitaram tudo por amor a eles mesmos, porque eles estavam no centro. Então Deus está, é de verdade, Deus está te dando uma escolha hoje. E talvez essa possa ser sua última escolha. Eu ouvi um caso de um pastor que me contou que Deus mandou ele pregar arrependimento para um jovem, não era nem velho, era um jovem de seus 19 anos. Esse jovem falou assim: não, eu vou ter muito tempo ainda para me arrepender dos meus pecados. O pastor falou com ele assim: olha, hoje pode ser seu último dia. E foi embora. No outro dia, aquele jovem de 19 anos infartou e morreu. Você sabe se você vai sair daqui e vai morrer? Credo, pastor. Não, você não sabe. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Quem tem certeza que você vai estar vivo amanhã? Eu não tenho. Eu não tenho. Gente, para de brincar com a eternidade. É algo muito sério. Olha só, muita gente fala assim: pastor, eu estou ouvindo há séculos esse negócio de Jesus vai voltar e Jesus não volta. Pois é. Talvez você não sabe dessa história, muita gente sabe, mas alguns não sabem. Então deixa eu te contar uma história. Há 6 meses atrás, a minha mãe estava na minha casa, comigo, eu fazendo comida para ela, a gente conversando, num sábado. Sábado, 4 horas da tarde, ela foi embora, domingo à noite, nem um dia direito depois chega uma notícia: Sênia, sua mãe teve um acidente de carro aqui em São Paulo e morreu. Espera aí, ela estava comigo no sábado, 4 horas da tarde. Domingo à noite, 8 horas da noite, chega a notícia que ela morreu um dia depois. Como assim? Então Jesus voltou para ela naquela hora. Eu te pergunto, isso é uma coisa muito séria. Se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Você vai para onde? Se você morrer hoje, você vai para onde? Já parou para pensar nisso?
Porque depois que você está lá, irmão, você está no céu, no inferno, acabou. Não existe reencarnação. Inclusive, domingo eu vou pregar sobre isso, sobre espiritismo, reencarnação, sobre um monte de coisa. Você tem interesse nisso? Vem para você aprender. Eu vou explicar muito sobre isso domingo, sobre espiritismo, reencarnação, um monte de coisa. Mas eu te falo, não existe reencarnação. A Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo. Então eu te pergunto, se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Eu tenho certeza da minha. E não é porque eu sou pastor, não. Eu tenho certeza da minha salvação, não é porque eu mereço ser salvo. Eu tenho certeza da minha salvação, porque eu entreguei a minha vida para Cristo, Ele me salvou. Uma vez que Ele me salvou, nunca mais eu perco a minha salvação, porque eu sei em quem eu tenho crido. E você? Você entende? Se você fala assim, pastor, não sei, toma cuidado com isso. Salvação é por meio de Cristo, por meio da fé. Se você está balançado, então você precisa ter fé. Olha o que Pedro disse em Atos, capítulo 3, verso 23. O versículo que nós lemos, Pedro diz assim, olha, quem não ouvir esse profeta, que ele está falando de Jesus, quem não ouvir esse profeta, será o quê? Será o quê? Qual que é a palavra que está aqui? Eliminar. O que é você eliminar alguma coisa? Apagar a existência. Acabou. E sabe o que é ser eliminado aqui? É você estar separado do povo de Deus, que vai estar reinando com Cristo, que vai estar ali, naquela festa maravilhosa, todo mundo salvo, e você vai estar eliminado. Aonde? Lá no caldeirão do capeta. Vou falar assim para você entender agora. Lá não é o seu lugar, nem o meu, mas você tem a escolha hoje. Então você tem vivido em verdadeiro arrependimento ou apenas um remorso superficial? Você entende, irmão, que isso aqui é muito sério a conversa que eu estou tendo com você hoje? É muito sério, isso aqui é Bíblia, eu não estou falando nada fora da Bíblia. Deixa eu te perguntar uma coisa, seu nome está escrito no livro da vida? Porque naquele dia vai ser aberto um livro. E se o seu nome não estiver lá, meu amigo, não adianta você falar assim, não, Jesus, eu esqueci, põe meu nome aí agora que eu estou entrando. É hoje. A chance é hoje, é agora. O que vai acontecer, pastor, com quem no dia do juízo final abrir lá, não tem o nome do Enio, porque o Enio rejeitou o evangelho, não entregou a vida para Jesus, então não pôs o nome dele lá. O que vai acontecer com ele? A Bíblia nos diz, Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15, presta atenção, ó. Isso aqui está falando naquele dia, João falando, viu um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Verso 12, vi também os mortos, né, as pessoas que já morreram, grandes, pequenos, adultos, né, as criancinhas, de pé diante do trono. E o que foi aberto? Livros. Ó, presta atenção, livros foi aberto. Aí João diz, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Deixa eu te dizer, tem um livro no céu chamado livro da vida. E a sua história está sendo escrita lá. Quem está escrevendo a história? Você. A sua história está sendo escrita lá. É um livro da vida. Aí a Bíblia, João continua dizendo, os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. Então você percebe isso? Os mortos ressuscitaram, eles foram julgados, segundo o que estava registrado nos livros. Então tem um livrinho lá que fica registrado lá as coisas que você faz. Mas não é livro que fica toda hora. Opa, a Emily pecou. E agora ela pediu perdão, deixa eu apagar. Não é isso. Não é nesse sentido. Eu já expliquei isso. Eu tenho uma aula completa de Apocalipse lá no YouTube, depois você entra lá. Eu não vou te explicar isso hoje de novo. Mas só para você entender. Vamos lá para o próximo verso. Verso 13. A Bíblia diz que o mar entregou os mortos que nele havia, né, as pessoas que morreram de naufrágio, afogado e tal, parará. A morte e o Hades. O que é o Hades? O Hades não é o inferno original. O inferno original é o lago de fogo. Então o que é o Hades? Vamos supor que eu morri hoje sem Jesus, sem a minha salvação. Eu vou direto para o Hades. O Hades é um lugar de sofrimento. O inferno original na Bíblia é o lago de fogo. Não tem ninguém lá, nem o diabo está lá ainda. Então hoje as pessoas que morreram sem Cristo, eles estão no Hades. Mas naquele dia, no dia do julgamento, a Bíblia diz que a morte e o Hades vão entregar os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Aí verso 14, a Bíblia diz que então a morte e o Hades, observa só, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. O que é a segunda morte? Condenação eterna.
A primeira morte é aqui, você morre, seu espírito tem um lugar. E você pode se livrar da segunda morte, que a segunda morte é ir para o inferno. Agora, presta atenção, o que acontece com quem não tem escrito o nome no livro da vida? Quem não recebeu Jesus como Salvador? Quem está brincando aí, está achando que isso não é real? Aí o verso 15 diz, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, não tem conversa, meu amigo. Tchau. Vai descer. Lembra daquela musiquinha que está aí? Vai descer, vai descer, vai descer mesmo. Eu nunca vi uma música tão real igual essa. Vai descer, vai descer. Eu acho que eu tinha que contar isso para todo mundo que não aceita Jesus. Ô irmão, deixa eu contar uma musiquinha para você. Vai descer, vai descer. É real, vai descer mesmo. Eu estou brincando com você só para tirar um pouco a atenção, que vocês estão assim, ó. Mas a Bíblia diz que se o seu nome não for achado lá, vai descer. Toda vez que você vê essa musiquinha, lembra, opa, vai descer. Toda vez que você ouvir essa música, lembra, vou descer. Se eu não aceitar Jesus, eu vou descer. Se eu não aceitar Jesus, eu vou descer. Agora eu te pergunto, você quer subir ou descer? E subir aqui, irmãos, não é só no céu, não. É subir de vida. Melhorar de vida aqui na terra. Porque Jesus, Ele não te promete só a salvação eterna. Mas Ele fala assim, olha, eu vim para que você tenha uma vida e vida abundante. Vida abundante não é só o céu, é aqui também. Então, que tipo de vida que você quer viver? Você entende que a escolha é toda sua? Deus está te apresentando aqui a palavra. A escolha é sua. Então, deixa eu dizer para você, que nós possamos hoje ouvir a voz do verdadeiro profeta Jesus Cristo e responder com fé e obediência. Então agora eu quero fazer a pergunta-chave. Quantos aqui hoje querem se arrepender dos seus pecados e receber Jesus no seu coração? É uma escolha. É uma escolha. E a escolha é de quem? Lembra da musiquinha? Vai descer, vai descer. Vai lembrando. Vai lembrando disso aí. A escolha é sua. Jesus já fez a escolha. Ele veio do céu. Ele morreu para te dar direito à vida eterna. A escolha hoje é sua. Receber Jesus ou rejeitar.